eu vou entrar num assunto nesses próximos domingos, e você vai poder estudar isso na corda, que não é um assunto que normalmente, no meu ministério, nesses 25 anos de ministério pastoral, que eu tratei. Eu vou entrar numa área chamada escatológica. A palavra escatologia é estudo das últimas coisas, é estudo do final dos tempos. Então, a escatologia vai falar sobre a vinda de Jesus, vai falar sobre o arrebatamento da igreja, vai falar sobre os acontecimentos do final dos tempos, como que vai acontecer, como que vai ser a volta de Jesus, quando vai ser, né? Não em tempo, não define tempo ou época, mas define situação. Então eu vou conversar com vocês sobre isso nessas próximas semanas, porque eu creio que nós precisamos nos preparar, muito mais do que nos prepararmos para a volta de Jesus, nós precisamos nos preparar para estarmos atentos aos sinais da volta. Eu não creio, e depois eu vou mostrar para vocês nesse tempo que Jesus está para voltar nesses próximos dias. Ele vai me surpreender. Eu sei que eu estou pronto porque eu estou com Jesus, Jesus está no meu coração, eu sou um homem convertido a Deus. Mas não creio que ele vai voltar nesse alarmismo que tem por aí. Ah, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, como se ele fosse voltar amanhã. Não vai ser assim. Não é assim. Ah, Jesus pode voltar a qualquer momento. Não pode. Porque ele estabeleceu princípios, ele estabeleceu sinais. E nós vamos ver claramente, aqueles que estão em Cristo, vão ver claramente quando realmente Jesus estará voltando. Então muita gente fala assim, ah, Jesus está voltando porque está tendo terremotos. A Bíblia diz que vai ter terremoto, mas terremoto sempre teve na história, irmão. Ah, porque tem muita guerra. Você imagina o que se falava da volta de Jesus durante a primeira grande guerra mundial. Durante a segunda grande guerra, durante a Guerra Fria, que foi aquela guerra psicológica e estratégica entre Estados Unidos e União Soviética. Muitos dos novos nem sabem o que é isso. Foi a Guerra Fria, começou quando os mísseis da União Soviética foram levados para Cuba, para ficar apontado para os Estados Unidos, e o presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, olha só, que eu lembrei o nome completo do camarada, que foi assassinado. Ele apontou também mísseis para a Rússia, e ali ficaram mísseis apontados para um e para outro, e nós no meio tremendo as pernas porque podia acabar o mundo. E daí para cá, vem tendo muito alarmismo. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então eu queria que vocês pudessem observar comigo esses textos de Mateus. Eu vou trabalhar nesses textos de Mateus como textos referências, até para que a gente possa discutir um pouco nas cordas isto, a gente tem uma base. Quero dizer para vocês que a minha visão de toda essa questão do fim dos tempos, a volta de Cristo, arrebatamento da igreja, milênio, todas essas coisas, eu procuro ir pelo texto, porque eu tenho visto muita coisa sendo dita que não está no texto. E o que me alertou para o fato de que eu deveria ir para o texto, porque até alguns anos atrás, eu tinha uma outra visão de tudo isto. Eu ia na corrente majoritária da igreja evangélica, que é uma corrente pré-tribulacionista, que é uma corrente pré-milenista histórica. Isto é, que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, que Jesus vai voltar antes do milênio, que Jesus, a igreja não vai sofrer e pronto, a igreja vai subir, vai tocar a última trombeta, e o arcanjo vai tocar a trombeta, paparará papá, Jesus vai voltar e nós vamos ficar livres de qualquer situação difícil. Pergunta para o povo que está lá na China, que está lá na Nigéria agora morrendo, se eles acham que é desse jeito.
que a igreja não, que Jesus vai proteger a igreja do sofrimento. Olha para a Bíblia, vê se isso está na Bíblia. Mas eu tinha essa ideia. Até que um dia começou aqui na igreja uma situação, uma outra denominação, uma outra igreja começou a chamar, fazer uma convocação, porque ia ter pregações, uma série de palestras sobre a volta de Cristo. E aí então, a crentaiada foi tudo para lá. Eu não gosto desse negócio, irmãos, de ficar correndo atrás de novidade. Eu não fui. Mas o pastor daquela igreja me presenteou com os DVDs, não, com as fitas vídeo. Naquela época eram fitas vídeo. Eu não estava a fim de assistir aquilo, porque na verdade a Bíblia chama isso que nós vamos conversar, a Bíblia chama isto de leite. Falar sobre a volta de Cristo é dar comida para a criança, espiritualmente falando. É isso que a Bíblia diz. São rudimentos da fé. Coisas que a gente deveria saber lá no começo. Né? Mas no mundo em que vivemos, a gente não tem tempo para nada. Você vê quanto que a gente fala aqui dos cursos do trilho, mas a maioria de vocês não fizeram cursos no trilho. A maioria de vocês já tem a aliança ministerial que fala que você ia fazer os cursos do trilho, mas você não vai. Quem aqui já fez os cursos do trilho? Balança a mão. A maioria de vocês não fez. E aí, a gente está tentando ensinar as coisas, mas os crentes parecem que não querem aprender. Só que a gente está aprendendo o tempo todo. A gente está aprendendo através da televisão. Sejam programas ditos evangélicos, sejam programas que não são evangélicos, a gente está ouvindo coisas. A gente está vendo coisas. Isso entra dentro da gente. Informação recebida é informação acumulada. Está lá dentro de você. Então, muitas vezes, a gente vira papagaio de repetição. A gente só repete o que os outros falaram, porque a gente não tem crítica ideológica, a gente não tem consciência crítica, a gente não faz crítica àquilo que a gente escuta, àquilo que a gente vê, a gente engole. E às vezes a gente vira criticista. O que é um criticista? É aquele que fica criticando as coisas que não é do jeito dele, mas não tem crítica ideológica naquilo. Quer dizer, eu não estou fazendo uma avaliação da ideia que estão me passando, dos pensamentos que estão sendo colocados à minha disposição. E isso a Bíblia nos ensina a fazer. Quando Paulo pregava, tem um texto na Bíblia que vai falar que quando Paulo pregava, a igreja de Bereia consultava nas Escrituras para ver se aquilo que ele estava dizendo era do jeito que era mesmo. Se era aquilo que estava na palavra. Então, amado, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. O que está me levando a pregar sobre isto, mas se é rudimento, por que o senhor vai pregar? Porque eu estou percebendo que um novo alarme está vindo aí. Agora tem um templo de Salomão sendo levantado lá no Brás, em São Paulo. Se não fosse para rir, não fosse para chorar, seria para rir, né? E aí, meus irmãos, é um tal de ver pastor barbudo para parecer sacerdote levita. E tem mais do que isso, agora tem o chip da Motorola, que está sendo disponibilizado, e que diz a internet na qual a gente não pode confiar, que o Barack Obama já sancionou uma lei que todo mundo na área da saúde americana precisa ter aquele chip instalado, ou nas costas da mão, ou na testa, que seria parecido com a marca da besta. Não vou entrar aqui nessa questão. Ah, pastor, mas é ou não é? Ó, irmãos, eu não sei se é ou não é, mas nas costas da minha mão e na minha testa ninguém vai pôr nada. Não vou deixar. Se é ou se não é, para mim tanto faz. Mas aqui, só se for uma bala de 38, uma bala de metralhadora, porque chip não vai colocar na minha testa nem nas costas da minha mão. Por via das dúvidas, não. Amém? No entanto, a gente precisa tomar cuidado. Porque tem gente se ocupando na internet o tempo todo de falar desse chip, falar dos Illuminatis,
falar de maçonaria, falar de conspiração mundial, e acaba que os crentes começam a conversar aqui e ali, e ficarem perturbados com assuntos que não eram para perturbá-los. Por isso eu não vou me aprofundar em escatologia, mas eu quero estudar esses textos com vocês. E eu quero que vocês me acompanhem nesta série de estudos, me acompanhem com a Bíblia aberta, os olhos abertos e com a crítica ideológica bem aguçada. Pastor não pode falar do que não está escrito. Eu não posso torcer o texto. Tem gente que diz assim, a gente não pode tomar o texto literalmente. E vai tomar o texto como, irmãos? Segundo a ideia de quem? A Bíblia é para ser visto como Bíblia. Esse negócio de que não é para ver literalmente, é papo furado. É interpretação. Não, meu irmão. Tem a interpretação do texto, dentro do contexto, mas não pode torcer o texto. Não pode dizer o que o texto não diz. Amém ou não amém? Outra coisa que tem me perturbado, e vocês vão ver, eu vou trazer a palavra agora sobre o princípio das dores, tem me perturbado é a nossa inologia. E eu peço a Gisele, eu peço aos adoradores, peço ao Valceli, a Néia, que são mentores também da área de adoração, que prestem muita atenção nas letras. Porque tem letra sendo entregue para a igreja que não é bíblica. Ao contrário, é antibíblica. E nós estamos cantando. Nós estamos cantando. E isso vai entrando. E vai ficando parecido com a Bíblia. E é este um dos grandes problemas que a igreja vai encarar no final dos tempos. Uma coisa parecida que não é. Portanto, então vamos para o primeiro texto que eu quero estudar com os irmãos. Vocês vão ver que eu não vou ficar aqui fazendo showzinho, né, da volta de Cristo, nem não vai subir fumacinha do altar, tá? Mas eu quero que a gente se intere um pouquinho mais desse assunto. E conforme o Senhor for dando graça, a gente vai se aprofundando. E a hora que for para parar, a gente para. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Vamos ler do verso 3. Vamos ler do verso 1, porque eu coloquei aí do verso, se você olhar aqui, ó, o estudo está aqui, ó. Se você olhar aqui, o estudo está aqui. Eu acho legal que fique ali, mas, ó irmão, não lê ali não. Só você que não trouxe Bíblia, lê ali. Você que não alcança uma Bíblia aí, lê ali. Você anda com a Bíblia na mão. Faça da Bíblia sua amiga. Eu vi um vídeo da Bíblia sendo entregue na China e eles beijavam a Bíblia. Eles ficavam beijando a Bíblia, porque eles não têm Bíblia. Então, quando pegaram a Bíblia pela primeira vez, eles beijavam a Bíblia. Uma coisa maravilhosa, eles colocavam no peito, como algo maravilhoso. Eu consegui, o maior tesouro. Eles beijavam aquilo, né? A Bíblia. Então, beije a sua Bíblia. Coloca ela bem pertinho do coração. Diga para a Bíblia, né? Figurado, viu, irmãos? Fala da Bíblia. Você é o meu livro sagrado. Você é minha regra de fé e prática. Não me afastarei de ti. Peça para o Senhor colocar não só o texto no teu coração, mas o Espírito que está nesta letra. O Espírito que vem com a letra. Para que você não tenha só letra no seu coração, mas você tenha a palavra de Deus, o rema. Porque a palavra de Deus, quando ela é vivificada, ela suscita em nós compreensão. Ela gera em nós compreensão. E a gente começa a compreender a mente de Deus. Aquilo que está no coração de Deus. Dito essas coisas, vamos para o texto. Eu vou ler desde o verso 1, que aí vocês vão entender um pouco o contexto dessa conversa de Jesus com seus discípulos. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, então até o verso 2 ele está no monte do templo. O monte do templo está lá. Aí tem o vale
tem um vale ali, e então do outro lado tem um outro monte, que é o Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras você vê a cidade de Jerusalém. Então ele atravessou um pedaço, agora ele está em outro lugar. Então no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ou da consumação da história, ou do final dos tempos? E ele lhes respondeu: vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Amém? Você está aí? Amém? Então, vejam bem, Jesus está ensinando, Jesus começa um sermão, que é chamado de o sermão do final dos tempos. Quando ele começa a pregar, ele vai falar várias coisas sobre isto, porque ele está respondendo uma pergunta, verso 3. Quando sucederão essas coisas? Que coisa? Quando é que o templo vai cair? Porque na cabeça do judeu, irmão, é assim, só tem manifestação de Deus através do templo. Quando na verdade, Deus é eterno. Deus nunca precisou de templo. E ele disse, eu não habito em templo feito por mãos humanas, mas eu responderei a oração que se fizer nesse lugar. Ele falou para Salomão, eu ouvirei a oração e responderei. Essa casa será chamada para mim casa de oração. A casa de oração para todos os povos. Então, amados, Jesus não está pensando como um judeu pensa. Jesus está pensando como Deus pensa. Mas quando um judeu, como era um discípulo, escuta que o templo vai cair, ele pensa, já era, acabou, porque Deus habita no templo. Lembra lá nos textos do Velho Testamento, quando eles diziam que eles colocavam, eles dependuravam os seus instrumentos de louvor e adoração nos salgueiros, lá nos rios da Babilônia, e choravam de saudade da terra, choravam de saudade do templo. Por quê? Porque eles acreditavam que as suas orações não eram ouvidas porque não eram feitas dentro do templo. E muitos profetas naquela época, nós vimos através dos filmes do Deus Provedor, que ainda está ali na frente, vai ser mudado aquele banner, né? Vai ter um banner definitivo da igreja ali, mas nós vimos no Deus Provedor, no filminho que foi passado, nós vimos que Jeremias teve que mandar uma carta para aqueles que estavam vivendo no desterro babilônico, que tinham sido levados cativos para a Babilônia, dizendo para eles construírem casas, para eles constituírem família, para eles abençoarem aquela terra, porque eles iam passar tempo ali. Eles passaram 70 anos exilados na Babilônia. 70 anos escravos na Babilônia. Então, eles choravam lá, porque eles tinham essa relação com o templo. Agora Jesus fala, vai cair, eles falam, vai acabar. Agora o negócio vai acabar mesmo. Então eles perguntam para Jesus, quando que vai ser isso? Verso 3. Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E aí eles ligam aquilo que nós lemos no verso 1 e 2, sobre a queda do templo, sobre não ficar a pedra sobre pedra. Eles dizem, que sinal haverá da tua vinda? Então eles creem que Jesus voltaria. E diz, e da consumação do século. Quer dizer, da consumação da história. Conta para a gente, como que vai ser isso, Jesus? Então Jesus começa esta palavra dando algumas instruções para eles. Antes de falar do assunto, ele começa a instruir os seus discípulos. Presta atenção. Fala para o teu irmão, instrução. Fala para o teu irmão mais forte, fala para ele, instrução. Diga para o teu irmão, Jesus está instruindo.
pega a instrução para você. Então Jesus vai começar a falar, meu irmão, sobre final dos tempos, sobre a vinda de Jesus, a vinda dele, a segunda vinda dele, sobre aquilo que ia acontecer com o templo. Mas Jesus, antes de falar, começa a dar instruções. A primeira instrução que ele dá está no verso 4. Logo depois da pergunta, ele responde: vede, ninguém vos engane. É a primeira instrução que ele dá. Vede, ninguém vos engane. É uma instrução que não fala nada do que vai acontecer, do que eles perguntaram, mas fala de muita coisa que acontecerá nos meandros desses acontecimentos, dos grandes acontecimentos, que é o final da história, a volta de Cristo, a derrubada do templo. Entre essas coisas e outras coisas mais, aconteceriam coisas, várias ocorrências vão acontecer. E essas ocorrências, entre as ocorrências naturais, quer dizer, da natureza, que seriam vistas no final dos tempos, na volta de Cristo, também aconteceriam outras coisas, que viriam através de ensinamentos, viriam através de acontecimentos dentro da igreja, que Jesus sabe que pode enganar a igreja, que pode trazer engano para a sua vida, que pode fazer com que você acredite na mentira e não na verdade. Por isso Jesus, ao começar a falar disso, Jesus não fala: olha, então vou responder a pergunta de vocês. Bom, eu vou ouvir num tempo assim, assado, vai acontecer isso, isso e aquilo, o final dos tempos será assim, assim, assado, e vai acontecer daquele jeito. Primeira coisa que Jesus faz é: cuidado. Cuidado. Ninguém vos engane. O que Jesus está falando para a igreja? O que Jesus está falando para você e para mim? Tenha consciência crítica. Não vá engolindo tudo que falam para você. Não vá engolindo tudo que parece cristão, tudo que parece evangélico, tudo que parece espiritual, tudo que se faz ou se ensina a partir de uma leitura bíblica. Cuidado, vocês podem ser enganados. Vocês querem que eu converse sobre esse assunto com vocês, de Jesus? Então tomem cuidado, porque vocês podem ser enganados neste período até o final dos tempos. Então vede, ninguém vos engane. Jesus começa a dizer isso, e ele começa a dizer: por quê? Porque virão muitos em meu nome. Irmãos, eu fiz uma pesquisa que você pode fazer no Google, porque eu fiz também lá, né? Coloca lá no Google, anticristos na história. Você vai ficar estarrecido do número de anticristos modernos, da história recente, de 1800 para cá. São 2 séculos, basicamente. Você vai ficar estarrecido. Eu fiquei boquiaberto de ver a quantidade de anticristos famosos que apareceu nas mídias, apareceu nos jornais, que foi falado, que ganhou seguidores. Como assim anticristo, pastor? Gente dizendo que era o Cristo. Gente dizendo que era Jesus. Você vai ficar de boca aberta, porque eu achei que só tinha assim, nos modernos, eu achava que só tinha gente que saiu do meio evangélico. Gente, tem anticristo, o cara que se diz o Cristo, que era budista, que era muçulmano. Como que um muçulmano pode se dizer eu sou o Cristo? Referindo-se a volta de Jesus. Como que um budista não fala nada de Jesus, e ele vai dizer que ele é o Cristo? Pois surge de tudo quanto é movimento, você vai ver surgindo gente dizendo é o Cristo. E isto na história recente, eu vi famosos lá, um número assim com datas até, né? E quais são os movimentos.
Até mulheres se dizendo Cristo. Até mulher. Em torno aí de uns 40, 50. Mas imagina os que ficaram ali na vila deles, ficaram na cidade deles, que não tiveram uma ação mais conhecida. E você conta então, nesses 21 séculos, você conta o que ficou nos 19 séculos que não está ali no Google. A coisa é tão terrível, eu contei para vocês algum tempo atrás, do Luiz Carlos de Jesus Miranda, um porto-riquenho, lembra que eu contei para vocês? E talvez vocês foram fazer pesquisa sobre ele, de uma igreja, a igreja dele se chamava Igreja Crescendo em Graça. Ele se dizia o Jesus ressurreto. Ele falava, eu sou o Cristo ressurreto. E dizia que não tinha pecado, que o Jesus que morreu na cruz pagou o pecado, portanto não tinha pecado. Então você podia pecar sem problema, porque pecado já não era mais pecado para Deus, porque tinha sido pago na cruz. E eu me lembro de ter visto um vídeo dele onde ele falava com o Hugo Chávez, né? Ele não estava falando com o Hugo Chávez, ele falava em relação ao Hugo Chávez que ele queria fazer uma visita na Venezuela e queria cheirar um pouquinho do pozinho branco com ele, se alegrar um pouquinho com o pozinho branco e tal. E a igreja toda feliz, batendo palma e rindo. Pois ele convenceu essa igreja de que eles deveriam tatuar nos seus ombros, peito, pescoço, mãos, braços. Muitos são tatuados, homens e mulheres, tatuado 666, ou SSS, quer dizer salvo, sempre salvo, ou 666, que é o número da besta, que ele diz que é uma interpretação errada. Ele, como Cristo ressurreto, disse que João, na ilha de Patmos, teve uma visão errada, teve uma interpretação errada sobre o número da besta. Aí você fala, mas quem vai acreditar num camarada desse? Pois a igreja dele está espalhada pelo mundo. E eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sei se eu posso me alegrar ou se eu tenho que ficar estarrecido. Ele morreu recentemente, vitimado por um câncer. Só que os seus adeptos sumiram com o corpo dele. Então daí você imagina o que está acontecendo lá agora, né? E tem essa igreja no Brasil. Essa igreja existe no Brasil e está fazendo adeptos no Brasil também. Então, assim, a coisa é louca. Como diz a molecada, o bagulho é louco, mano. O negócio é doido mesmo, irmãos. Os caras são... morreu recentemente um outro que se dizia o Cristo, que Jesus não havia completado a obra e que ele veio completar. Sung Myung Moon, o reverendo Moon da Igreja da Unificação. Ele tem uma igreja espalhada por todo o mundo. Ele tem uma parte do território do Mato Grosso do Sul é dele. O time chamado Sene do Mato Grosso do Sul é da seita dele. Ele tem uma das maiores indústrias, uma das grandes indústrias de armamentos bélicos no mundo é dele, porque ele pensava em fazer uma invasão da Coreia do Norte com a igreja dele. E ele ia construir aqui no sul do Brasil e entrando no Paraguai, ele ia construir o paraíso. Esse cara fez milhões e milhões de adeptos e recentemente eles tiveram um apoio de evangélicos, de deputados evangélicos para o filho dele que veio aqui ao Brasil para fazer um grande movimento de paz. Lembra quando disserem paz, paz, eis que está próximo? Fazer um grande movimento de paz no mundo. E ele então, o filho do Moon, que agora deve ser, se o Moon era a encarnação, a reencarnação de Jesus, não sei como que ele chamava isso, mas agora então o outro é reencarnaçãozinha, né? Porque vai dar um jeito de ser o filhote. Oi? É o terceiro Adão? Já tem isso aí já? O Moon era o terceiro Adão, né? Esse daí deve ser o quarto, né? Ele era perfeito. Tomou uma cana nos Estados Unidos por não pagar impostos.
ficou um monte de tempo preso nos Estados Unidos por não pagar impostos. E ele era o Cristo. Então, amados, você vê, evangélicos caíram nesse engodo. Tem lá na internet, você pode procurar. Pode procurar seita, pode procurar Igreja da Unificação apoiada por evangélicos. Aí você vai ver de que igreja que estão apoiando, quem são os pastores que estavam apoiando ele, e batendo palma para ele, e ele como representante de uma grande entidade para fazer um grande evento mundial, e os evangélicos juntos. E ele dizendo, você vai ver lá um vídeo no YouTube, né? Ele também dizendo, dentro da igreja dele, que eles tinham pescado um grande peixe. E ele fala o nome do pastor, o pastor fulano de tal, que tem não sei quantos milhões de membros na sua igreja no Brasil. Pescamos um grande peixe. Você vai ficar assustado de ver. E a pastorada batendo palma para aquele infeliz. Então, ó, cuidado. Jesus começa dizendo isso porque dá para desligar esses ventiladores aqui para mim, que está uma festa aqui na minha Bíblia. Alguém poderia fazer isso para mim? Então, Jesus começa dizendo porque é realmente preocupante, irmãos. Cuidado, ninguém vos engane. E ele continua falando, né? Muitos se dirão Cristo e enganarão a muitos. Mas antes de falar sobre isto, muitos virão em meu nome se dizendo Cristo, que é a segunda instrução dele, eu quero juntar aí os movimentos evangélicos de alarmismo. Então assim, Jesus está voltando porque o Mickey e a Minnie agora vai ser fabricado gay. Vocês já ouviram isso em algum lugar ou não? Jesus está perto. E foi um tal da gente queimar Mickey e Minnie, destruir Fofão e queimar isso e aquilo. Lembram? Esse cara pregou no mundo inteiro, irmãos. E nós ficamos alarmados por causa do Mickey e Minnie gay. Vocês lembram do movimento Nova Era? Existe, é verdadeiro. O movimento Nova Era, New Age, existe. Mas nós fomos responsáveis, pasmem, nós evangélicos fomos responsáveis pela divulgação da Nova Era no mundo. Nova Era é um movimento tão pequeno que nós ficamos tão alarmados que nós colocamos isso em primeiro plano. E eu falo de mim mesmo. A igreja evangélica no mundo foi a responsável pela grande divulgação da Nova Era. Ele era um movimento concentrado e se tornou um movimento famoso. Hoje já está um pouco ultrapassado esse movimento New Age, mas os seus princípios e valores ainda estão infiltrados em muita coisa. Não era mentira o que falaram para nós da Nova Era, mas nós criamos alarme. É essa a questão. E aí começamos a dar valor demais naquilo que não deveríamos. E promovemos, então, a fama de algo que deveríamos só falar entre nós. E não sair por aí com medo, fazendo alarde por aí. Quem aqui ouviu falar do alinhamento dos planetas? Quem ouviu falar disso? Isso é para gente que é de mais tempo isso. Os planetas vão se alinhar e a coisa vai detonar. Olha, isso foi uma pregação, não vou falar também de quem, porque aqui não vem ao caso, mas de uma agência missionária evangélica muito poderosa que me abençoou demais, mas eles entraram por esse caminho de achar que no alinhamento dos planetas ia acabar a história, ia haver um choque cósmico, as estrelas iam cair do céu, como diz na palavra, que vai acontecer, e foi um alarde no meio da igreja evangélica. E a gente fica então gastando tempo com isso. Irmãos, Jesus começa dizendo, vede, ninguém vos engane. Segundo ele diz, vede, muitos virão em meu nome e se dirão o Cristo. Já falei sobre isso. E a terceira instrução, ele diz lá no verso 6, vede, não vos assusteis. Irmãos,
nós precisamos estar preparados para todos os eventos. É isso que está lá ou não? Veja lá o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio. Eu quero dizer para vocês que o templo de Israel já foi derrubado. Depois eu vou falar sobre a reconstrução do templo. Alguns estudos aí para frente eu vou mexer um pouco nisso. Mas começando a falar desse tema, eu queria passar essas 3 instruções de Jesus para os amados. Primeiro, vede, ninguém vos engane. Irmãos, Bíblia. Não deixa ninguém enganar você, mesmo que venha com a Bíblia na mão. Se você vê aí adventista, já pregaram um monte de vezes a volta de Jesus, porque eles nasceram em cima de uma pregação sobre a volta de Jesus, que não veio, final do século XIX, começo do século XX. Você vê Testemunho de Jeová, mesma coisa, nasceu em cima disso. Mormons, uma coisa parecida. Mormons já foi uma visitação de anjos falando com Joseph Smith. E essas seitas estão todas por aí. E outras, e outras, e outras. Não deixa ninguém te enganar. Mas pastor, como que eu não vou ser enganado? Estude a Bíblia. Busque a Deus e estude as Escrituras, porque elas testificam sobre mim, disse Jesus. Você tem que conhecer a Bíblia. Então, primeiro, não vos deixe enganar. Segundo, quando vocês virem alguém dizendo, eu sou o Cristo, olha, o Cristo está ali, olha, está lá, não dê crédito a isto. Vai vir muita gente falando em nome de Jesus que é o Cristo. Vai vir muita gente fazendo coisas. Nós vimos aí recentemente o mágico Daimon andando sobre as águas do rio Tâmisa. Nós vimos aquele endemoniado do Angel andando sobre as águas numa piscina, flutuando, desaparecendo aos olhos das pessoas. E esse Chris Angel, eu já vi vídeo dele, ele fazendo sessão espírita, de levitação, de mão dada, invocando espíritos, chamando pessoas para fazerem. Tem crente que fica assustado com essas coisas. Então, a terceira instrução, não vos assusteis. Tem que acontecer. É necessário que assim aconteça. Não é isso que ele diz ao verso 6. Não vos assusteis, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. É necessário que venham os anticristos. É necessário que apareçam os falsos profetas. É necessário que aqueles que desejam tentar destruir o nome de Jesus, tentar enganar os crentes, apareçam. É necessário que aconteçam terremotos, que aconteçam guerras, rumores de guerras, que a população fique assustada. É necessário. Isso vai causar um divisor de águas na igreja. Preste atenção nisso que eu estou te falando, irmãos. Isto vai causar um divisor de águas na igreja. Os crentes em Cristo, e aí eu vou usar um termo do pastor que veio aqui falar os casais, e os consumidores da fé. Ele falou de maridos consumidores, né, e mulheres consumidores, cônjuges que casam para consumir, ser feliz através do outro. Mas tem evangélico que é consumista do evangelicalismo. Ele vem à igreja para sentir, ele vem à igreja para pegar, ele vem à igreja para obter. Ele está cristão para receber.
E esse tipo de evangélico vai ser enganado. Vai ser enganado por quê? Porque ele dá crédito ao homem que fala. Preste atenção no que eu estou te falando. Segura as crianças aí, por favor, irmão. Não deixa mais entrar, não. Preste atenção. Ele vai ser enganado porque ele dá crédito ao homem que fala. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Ele dá crédito ao homem que canta. Ele dá crédito ao homem que profetiza. Ele dá crédito ao homem que tem visão. Estou colocando homem no sentido genérico, homem e mulher. Ele dá crédito na pessoa, mas ele não observa a palavra. Tem homens e mulheres que merecem crédito? Sim. Por que merecem crédito? Porque estão falando a palavra. Mas tem outros que estão usando a palavra e não merecem crédito. Leem Bíblia, pregam a partir da Bíblia e usam a Bíblia como Satanás usou. Mas eles, como querem receber, eles estão dispostos a aceitar tudo que vem para o seu prazer. Eles não estão preocupados com o que é de Deus ou não é de Deus. Eles querem para eles. Eles querem se satisfazer. Eu vou lembrar para a igreja, alguns vão lembrar, vão rir, outros vão ficar meio assim, mas não tem problema. Eu me lembro que, de certa feita, me ligaram, uma missionária me ligou e disse para mim: Pastor Paulo, o senhor é o pastor Paulo da Igreja Evangélica das Nações? Eu sou a missionária. E falou o nome, daqui a pouco eu vou falar o nome dela, que muitos sabem de cor. Eu sou uma missionária chilena. Bye bye Chile. Eu sou uma missionária chilena. E sou da Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro em São Paulo. O nome dela é Francia Aida, amiga do pastor Valceli. Valceli arrepiou ali agora. Amigão, hein, Valceli? Chegado seu, hein? Estou passando por Marília. E me gostaria de falar a tua igreja. Aí eu falei para ela assim: mas eu não conheço você. Liga para o pastor da Igreja do Bom Retiro, que eu faço parte do Conselho de Pastores da Assembleia de Deus do Bom Retiro. E eu mandei um e-mail para o pastor. O nome dele? Jabes de Alencar, esse aí mesmo. E o Jabes de Alencar me mandou uma resposta: pode receber, porque é de Deus. Como ele respondeu, eu posso falar o nome dele. Ele me mandou essa resposta. E então eu recebi a dona Francia Aida. Ai de mim quando eu recebi essa mulher. Irmãos, ela fazia um pampeiro. Você conheceu ela, Valceli? Comeu na sua casa? O cheiro do perfume não saiu da sua casa durante muito tempo, né? Só por Deus. Irmãos, essa mulher me deu uma canseira. Você tinha quantos anos, Mateus, na época? 14 anos, 15? Uns 12 anos. Irmãos, essa mulher falou tanto absurdo. Comecei a ficar tão preocupado, e a igreja, glória a Deus, aleluia, a igreja ia enchendo. E os crentes, glória a Deus, aleluia, eu olhava para a igreja, eu falava: meu Deus, se eu for lá e parar ela, eles vão dizer que eu não sou de Deus, porque onde já se viu tamanho ícone da fé ser tirado de cima do púlpito. Eu fiquei tão assustado, irmãos, tão assustado, que eu chamei o conselho da igreja no segundo dia, falei: irmãos, vamos orar. Nós choramos como crianças na presença de Deus. Você lembra disso, Sidney? Você já era presbítero? Já, né? Você era presbítero, era aqui. João, você lembra disso, João? Você lembra disso? Nós choramos feito criança na presença de Deus, para Deus livrar a igreja daquele infame ensino que estava sendo dado para ela. Ela tentou suicídio na história dela, acho que umas 3.000 vezes. Ela chegou a flutuar.
numa tentativa de suicídio que ela pulou de um navio. E na história dela, Deus foi tão misericordioso que o vestido rodado fez ela flutuar no ar como um paraquedas, e depois ela caiu e ficou no vácuo, né? O vestido manteve ela em cima d'água. Vocês dão risada? Vocês dão risada? Vocês não sabem o que nós passamos aqui, nós liderança. Ela contou que o marido que se opôs à conversão dela se tornou um cachorro. Não é o cachorro como chama da cantora lá? Da Kelly Key. Não é o cachorro da Kelly Key, é que ele virou cachorro mesmo. Baseado num texto que fala que Nabucodonosor se tornou como um animal, que cresceu os pelos, as unhas de Nabucodonosor. É claro, Nabucodonosor se depilava, Nabucodonosor era o imperador, cortavam as unhas, depilavam o corpo dele. Quando ele ficou como um louco, comendo grama, ele ficou exposto ao tempo e sem ninguém cuidar dele, cresceu de novo, ele ficou peludo, como os homens daquela região. Como são os homens daquela região. Cresceram as unhas, mas ele não se tornou uma besta, não se tornou um burro, né? No sentido pleno da palavra, um jumento, no sentido pleno da palavra, quer dizer, com corpo de jumento, pernas de jumento, pata de jumento, rabo de jumento, orelha de jumento, né? Focinho de jumento. Não, mas ela pregou que o marido dela virou um cachorro mesmo, peludo, com rabo, 4 patas, que comia numa latinha, e ela amarrava ele na parede da casa. Ela contou a mesma história lá? Ela contou a mesma história? Irmãos, essa mulher dizia que orava com as Déboras da Coreia. E as Déboras da Coreia, ela tinha que acompanhar a oração. Ela contou para nós cada absurdo, e a igreja se alegrando, porque ela queria orar 4 horas por dia, ela lia gibi para Deus. E a igreja dizendo, glória a Deus, aleluia. Você imagina Deus curtindo Mônica e Cebolinha, curtindo Batman e Robin lido de gibi. Gente, a igreja acredita nisso, sabe por quê? Porque é infantil. Porque não quer crer a verdade. O caminho de Deus é apertado. São poucos os que acertam por ele. É complicado ser crente, irmãos. Mas a igreja consumista vê nisso um grande espetáculo. E ela fica no glória a Deus, aleluia. Né? Fazendo Eu me lembrei eu nunca vi isso pessoalmente, mas eu vi num culto pregado. Não vou falar o nome do pastor aqui, senão, só por Jesus. Foi num outro estado, numa outra igreja, mas me mostraram. O pastor Sérgio Borges que me mostrou. Esse eu falo o nome. Serginho Souber, que eu falei o nome dele aqui. Ele me mostrou a pregação do cara. Meu irmão, mas que coisa que eu vi dentro daquela igreja. Os irmãos dando voadora, os caras corriam assim na frente, dava voadora, pernada no ar, aqueles martelos de capoeira assim, o cara virava. Irmãos, o culto inteiro, aquilo. Teve um cara que fez tanto isso, tanto, que no final do culto o pastor falava, salta da glória a Deus, tira o pé do chão. O irmão fazia assim. Aí ele falava para a mulher dele, levanta, a mulher dele falava assim. Não aguentava mais levantar, tão cansado que estava. Irmão, isso é carne, isso é carnalidade. Você pode se alegrar perante Deus, mas achar que isso é espiritualidade, isso é tudo engano, irmãos. E tem gente enganando os crentes por aí, falando em nome de Deus. Então, nós vamos conversar sobre o final dos tempos. O princípio das dores começa com o engano. E aí os crentes começam a deixar de crer, porque deram crédito à mentira. Começa assim. Daí a pouco começa a acreditar em profeta. Desculpa se eu estou me alongando um pouco, mas tem umas coisas que são assim pitorescas. Eu me lembro de uma irmã que me ligou, não era essa daí, era outra. Me ligou e disse assim, Pastor Paulo Berbel, eu sei que o senhor é um homem de Deus e o senhor, eu já fui na sua igreja, o senhor não mente, o senhor fala a verdade na cara dos outros. Então, por favor, me diga a verdade. Falei, fala minha querida, o que é? Ela falou assim, olha só irmãos,
Deus fala através de um homossexual? Eu tenho medo dessas perguntas, porque eu não sei o que tem por trás da pergunta. Eu não sei por que a pessoa está me perguntando isso. Então, às vezes você responde uma coisa e você não sabe com quem você está tratando. Primeiro que eu não sabia quem era que estava falando comigo. Falei, por que me fazes tal pergunta? Ele falou, não, porque eu ia numa reunião aqui em Marília, onde um profeta falava às pessoas que iam lá. O que ele fazia? As pessoas iam nessa reunião e tinha um camarada que naquela época era tido como profeta aqui em Marília. As pessoas iam lá na reunião dele e ele ficava dando profecia para as pessoas. Deus manda te dizer isso, servo, serva, eis que te digo, eis que te falo, falando na primeira pessoa como se fosse Deus falando. Eis que te digo isso, eis que te falo aquilo, eis que vejo isso, eis que Deus me revela isso e manda te dizer aquilo. Quando não, a profetada é com a Bíblia, né? Pega a Bíblia assim e faz bibliomancia. Abre a Bíblia, bota o dedo e aí pega aquele texto e faz o texto dizer alguma coisa para você. Tem um nome que se dá para isso no meio evangélico, mas é uma tiração de sorte evangélica. E se você acredita nisso, irmão, e não gostou do que eu estou falando, você pode ter certeza, não é de Deus esse negócio. Isso não é profecia. Profecia, Deus fala e a pessoa é boca de Deus, é palavra de Deus. Não é esse negócio de tirar sorte na Bíblia. Mas essa irmã me ligou, essa pessoa me ligou e me disse, eu ia na reunião desse profeta e ele profetizou muita coisa boa na minha vida. Olha o crente consumista. Muita coisa boa na minha vida. Mas aí, depois de algum tempo, eu me perdi um pouco e fui para o mundo e um dia eu estou numa boate. Onde estava ela? Numa boate. Eu estou lá na boate e estão fazendo um karaokê na boate. Bom, irmãos, eu nunca frequentei boate, eu não sei se boate faz karaokê, mas ela estava numa boate que tinha karaokê. Eu achei estranho isso aí. Tem karaokê em boate? Os irmãos estão rindo do quê? Eu vou ficar sem resposta pelo jeito. Mas na boate dela tinha karaokê. Os irmãos ficaram, o quê? O quê? O quê? Vocês estão espertos, hein? Na boate dela tinha karaokê. E diz que de repente ela vê alguém subindo, alguém que ela conhecia, meio na penumbra, subiu aos holofotes com um copo de cerveja na mão, um dedinho de caminhoneiro, né? Nada contra os caminhoneiros, né? Mas caminhoneiro pega, né? Tem caminhoneiro aqui dentro, já ficou bravo comigo na hora. Aí, dedinho assim, bem de luxo, subiu com o copinho na mão, pegou o microfone e começou a cantar uma música do mundo. Ela falou, pastor, me conta, isso é de Deus? Eu falei, o que é de Deus, o que não é de Deus? Do que você está falando agora? Você está falando se beber cerveja é de Deus, ficar com o dedinho para cima é de Deus, se cantar a música do mundo é de Deus, se ir na boate é de Deus, ou se profetizar sem o Espírito é de Deus? O que você está perguntando, minha querida? Ela falou, as profecias que ele me deu eram de Deus ou não? Eu falei, como que eu vou saber? Eu não estava lá para ver. Mas se o senhor acredita, irmãos, deixa o ouvido mais ou menos fechado, a conversa foi assim, tá? O senhor acredita que Deus pode falar através de um homossexual? Aí, irmãos, eu não aguentei, eu respondi para esculhambar, né? Falei, irmã, se ele falou através de uma mula, ele pode falar através de um... Aí falei para ela, desculpa, eu não vou falar aqui porque eu me envergonharia de falar aqui para vocês, que eu falei para ela, né? O outro bicho, né? Falou através de um bicho, pode falar através de outro, mas eu não acredito que Deus ia colocar a palavra santa dele na boca de um imundo. Então, pastor, tudo que ele falou para mim era mentira? Eu falei, minha irmã, você não entendeu ainda? Você precisa se converter, né? A palavra de Deus está aqui, irmãos, ó. Qualquer profeta pode te dar uma palavra profética. Se tiver de acordo com a palavra, amém. Se não tiver, torceu, já era. Então vede, ninguém vos engane.
Não dê crédito a quem profetiza em nome de Jesus, ou quem se diz o Cristo, mas que profetiza em nome de Jesus, mas não está de acordo com a palavra, ou que diz em nome de Jesus que é o Cristo, que diz: eu vim em nome de Jesus, o Nazareno, eu sou o Cristo. Não dê crédito a isso, é mentira. E não se assuste. Não se assuste. Não se assuste, irmão, com construção de templo. Não se assuste com relâmpagos e trovoadas. Não se assuste com terremotos, com tsunamis. Não se assuste, né? Não se assuste, simplesmente não se assuste. É necessário que aconteçam coisas desse tipo. Tenham consciência crítica, ponham isso na sua cabeça. Fala para o seu irmão, tenha consciência crítica. Diz para o teu irmão, por favor, antes de engolir alguma coisa, examine para ver se é assim mesmo. Já foi demais. Mas olha, irmãos, eu me lembro que uma vez um presbítero meu, não está mais entre nós, graças ao bondoso Deus, um presbítero meu chegou para mim e disse para mim: pastor Paulo, eu estive em São Paulo, na igreja tal, assim, 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 e lá eu tive um encontro com um anjo. E o anjo mandou te dizer. Falei, pó bará. Pó bará. Por quê? Eu falei, eu não quero ouvir nada do que o anjo tem para me dizer. Eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer. Não, mas lá aconteceu um negócio, e lá eles oravam, a pessoa caía, aí eles iam lá no ouvido da pessoa e falavam, agora chama o anjo. Aí a pessoa chamava o anjo, você está vendo um anjo? Já estou vendo um anjo, agora fala para o anjo ir não sei aonde. Eu sei que ele já tinha feito estrago numa família da igreja. E nós tivemos essa conversa porque eu descobri, eu fui atrás, o molequinho já estava meio birutinha, porque o menino foi levado pelo anjo na sala do trono de Deus, e depois atrás da sala, atrás do trono. Irmãos, é coisa de Harry Potter, né? Harry Potter. Atrás do trono tinha uma pós-sala, onde tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca tinha um livro, que era o livro da vida. E ele pediu para o anjo abrir o livro da vida, e o anjo abriu o livro da vida, e foi ler no livro da vida, e ele pediu para o anjo mostrar onde estava o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, e o pai dele não estava lá. Então você imagina isso. E a igreja está cheia disso, irmãos. Cheio disso. Gente vindo em nome de Jesus e falando de coisas espirituais e maravilhosas. Eu não sei se a Cristiane lembra, foi mais ou menos na época que eu te conheci, tinha um camarada que ia naquela reunião que se fazia lá no aeroporto. Tinha um cara que vinha de São Paulo. Aquele cara começou com uma moda de expulsar demônio de forma diferente, que agora também é o seguinte, expulsar demônio mandando embora já é basiquinho, precisa ser diferente. O que ele fazia, irmãos? Ele mandava o demônio entrar num crente para libertar o não crente. Ele fazia transferência de demônio, porque do crente saía mais fácil. Irmão, o demônio não entra em crente. Porque dentro do crente habita o Espírito Santo. Mas esse lixo entra na igreja evangélica e os crentes recebem demônios nas suas vidas. Como? Se o Espírito Santo habita lá. Mas como que acredita nisso, pastor? Isso se eu ficasse aqui, eu contava a noite inteira para você, causos e causos. Causos e causos. Você ia ficar, já está estarrecido, né? Então não se assuste não, irmãos, é necessário. É necessário que assim aconteça. Porque antes de vir o fim, você tem que dizer se você é crente em Cristo ou se você é um consumista. Se você realmente é do Senhor ou se você vem aqui para ver no que vai dar. Porque você que vem aqui só para receber e não tem vida com Deus, você vai ser enganado. Você vai ser ludibriado. E isso vai entrar aos poucos na sua vida. Porque tem um texto lá na frente, que talvez nós estudemos, que diz assim, se fosse possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Quem quer ser enganado aqui, levanta a mão. Ninguém quer ser enganado? Então vai estudar a Bíblia. E peço uma coisa para você em nome de Jesus. Tome cuidado ao estudar a Bíblia.
Porque tem gente que estuda a Bíblia a partir de livros, a partir de pregação dos outros, a partir de gente que ele nem conhece. Então eu vou te dar um recado que o meu querido pai, falecido e amado, me deu uma vez, quando ele me viu lendo um livro. Era o primeiro livro que eu lia na minha vida, livro evangélico, eu tinha acabado de me converter. Preste muita atenção nisso. Se você não pegou muita coisa, isso você não deixa escapar. Foi para mim uma palavra que até hoje eu trago comigo no meu coração. Ele passou, eu estava na sala lendo um livro de um pastor, que esses dias esteve no Danilo Gentili, falando lá um monte de coisa que assustou os crentes. Eu não sei o que ele falou lá, mas eu já vi um monte de postagem na internet, não sei nem o que ele falou lá. Pastor Caio Fábio de Araújo Filho. Eu estava lendo um livro dele, Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Então ali tinha um pouco do testemunho dele, e falava um pouco de Jesus, um bom livro. Mas o meu pai passou por mim e me viu lendo, e viu que eu estava compenetrado lendo o livro, e ele voltou e viu que eu estava lendo. Então eu estava na sala que ficava entre a oficina de bicicletas dele, a bicicletaria, e entre a cozinha. Então eu estava na sala, ele tinha que passar por mim, mas ele passou e me viu lendo. Aí ele voltou, me viu lendo. Aí ele voltou, eu vi que meu pai começou a transitar ali. Aí de repente ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou lendo. Lendo o quê? Aí eu falei para ele, eu estou lendo o livro desse pastor. Ele falou, posso ver? Eu falei, pode. Ele pegou, olhou para o livro. Era um pastor da igreja dele, da denominação dele, Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí ele disse para mim a seguinte coisa que eu quero que você leve com você. Ele falou, filho, é interessante a gente ler livros. É interessante a gente ouvir pregações. Mas você precisa tomar cuidado. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, você já viu aquelas tribos de índio, onde os índios mais velhos ficam banguelas, não tem mais os dentes para mastigar, e os jovens mastigam a carne para eles, e depois que ela está bem mastigada, eles colocam na boca dos velhos, e os velhos então engolem? Eu falei, já ouvi falar disso. Ele falou, com quem você acha que ficou os nutrientes? Com o jovem ou com o velho? Eu falei, o velho deve ter recebido alguns nutrientes, mas a maioria ficou na boca do jovem, ficou no organismo do jovem. Ele falou, pois é, filho, quem come comida mastigada sempre recebe o resto. Você tem o privilégio de receber direto de Deus. Você tem a Bíblia e você tem Jesus para te ouvir. Fale com Ele e escute Ele falar. Cuidado com o que você come vindo dos outros, porque você está comendo comida mastigada, comida que já passou por outro. Então você toma cuidado, porque aquela comida pode não só vir faltando nutrientes, mas pode vir com algumas doenças, porque veio da boca de outra pessoa. Aquilo para mim bastou, irmãos. Ele estava me dizendo, seja crítico. Não é criticista, não é ficar vendo problema em tudo, mas passe o que você está lendo, o que você está vendo à luz da Bíblia. Cante o que você está cantando à luz da Bíblia. Pastor, mas e se eu perceber que está errado? Então não faça, não aceite, não receba. Porque se você começa a aceitar, aos pouquinhos aquilo vai contaminando você. E um dia você pode ser enganado. Amém? Foi bom para você? Nós vamos continuar, continua lendo o texto, continua lendo esse texto de Mateus, nós vamos continuar pregando na sequência. Eu vou procurar pregar na sequência. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, nós vamos falar sobre grande tribulação, mas eu não vou fazer essa coisa desse terrorismo escatológico que muitas vezes é feito aí. Eu quero só ler o texto e entender o texto com você. Amém, amados? Muito bem, vamos ficar em pé?